amigos do Facebook que estão nos acompanhando aí ao vivo. Aqui nós estamos iniciando a nossa última transmissão de 2017. Hoje é dia 31, né? Nós estamos aqui chegando ao final do ano, né? Faltam algumas horas para começar o ano novo, o ano de 2018, e nós estamos aqui mais uma vez para trazer uma rápida palavra para vocês que estão nos ouvindo em casa, né? E a nossa mensagem de hoje vai ser uma mensagem rápida. Nós iremos abordar o tema sobre a justiça. A justiça, o caminho para receber todas as bênçãos de Deus. Amém? Esse é o título da nossa mensagem de hoje. Vai ser uma mensagem curta e não sei se vai dar para nós terminar hoje. Vamos fazer em pouco tempo aqui, mas se não der, fica para quarta-feira ou se não para domingo à noite, onde nós terminaremos essa mensagem. Então, queridos, eu quero aqui citar um texto das Escrituras que quarta-feira nós estivemos ao vivo aqui pelo Facebook e nós falamos desse texto, né? Só que na hora eu não lembrava o capítulo e o versículo e o livro, né? Que eu falei que ao nome de Jesus todo joelho se dobrará no céu, na terra, nos abismos, embaixo da terra, e toda língua confessará para a glória do Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Então esse texto ele está escrito no livro aos Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2 e o versículo 10. É só você depois aí dar uma olhadinha na sua Bíblia e você vai ver esse texto da palavra de Deus. Quero mandar um alô especial para a nossa amiga Cid Verônica de Mendes, que está nos vendo lá do Paraná, né? Acho que é Paraná, não sei. Que Deus abençoe a mesma que está nos acompanhando agora aí pelo Facebook. E todos os outros também que estão nos vendo aí pelo Facebook. Que Deus abençoe a vida de todos. Então o texto que diz que todo joelho se dobrará no céu, na terra, nos abismos, embaixo da terra, e toda língua confessará para a glória do Pai que Jesus Cristo é o Senhor, é Filipenses 2:10. Então, entenda algo, meu amigo que está nos vendo aí. Nossa amiga está vendo lá do Panamá, não é aqui no Brasil, é outro país. Que Deus abençoe ela nesse momento e toda a sua família, dando a ela um 2018 muito abençoado. Então, queridos, quando o texto da palavra de Deus, que foi o estudo de quarta-feira que a gente fez aqui, diz que todo joelho se dobrará no céu e na terra e nos abismos embaixo da terra, você está entendendo? Ao nome de Jesus e toda a língua confessará para a glória do Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Entenda algo, a palavra de Deus ali não está mostrando que nós precisamos ter uma fé enorme para usar o nome de Jesus e que o milagre só vai acontecer se a gente tiver uma grande fé. Não. O nome de Jesus, quando você entra em oração e você diz em nome de Jesus, doença que está no meu corpo, enfermidade que está no meu corpo, mal que há na minha vida, em nome de Jesus eu lhe ordeno que você saia da minha vida. Você tem que entender algo nesse momento. É o nome de Jesus quem vai fazer o mal sair. O inimigo vai obedecer o nome de Jesus. Você não pode dizer, o milagre não aconteceu porque eu não usei a fé, eu não tive fé o bastante. Querido, não é a sua fé que vai expulsar o mal. A sua fé apenas liga você a Deus. A fé é simplesmente você dizer, eu creio que o nome de Jesus ele tem o poder. Eu creio que o nome de Jesus é a solução para a minha vida. Pronto, você creu assim. Então você ora repreendendo o mal, mandando o mal sair da sua vida. E o mal ele sai no nome de Jesus. Você está entendendo? É o nome de Jesus que faz ele correr da sua vida. Está entendendo? O nome de Jesus. Não é a sua fé que vai fazer o mal correr, mas sim o nome de Jesus. Então quando você crê dessa maneira, todas as vezes que você usa o nome de Jesus, dizendo, dor de cabeça, saia de mim, febre, saia de mim, câncer, eu te amaldiçoo, sai do meu corpo agora, sai do meu amigo, sai do meu irmão, sai do não sei quem, você está entendendo? Aí o milagre acontece, porque é o nome de Jesus quem vai fazer e não a tua fé quem vai fazer. O problema é que muitas vezes quando for traduzir a Bíblia
para a nossa língua, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, o Velho Testamento foi escrito em hebraico. Então, quando for traduzir para o inglês, para o português, para você que fala aí uma língua em espanhol, que é o caso da nossa amiga que está nos acompanhando lá do Panamá, né? Eu creio que ela fala a língua de lá. Então, quando for traduzir a Bíblia para essas diversas línguas, houve muito erro. As pessoas, na hora que foram traduziram mal as palavras, então deu uma confusão na mente das pessoas. Quando Jesus ele mandou Paulo escrever em Filipenses 2:10 que todo joelho se dobrará, ele não estava dizendo que se eu tiver fé para usar o nome de Jesus, é que todo joelho vai se dobrar o nome de Jesus mesmo. Ó, entenda, o sol está aí no céu brilhando. Você está entendendo? O sol todos os dias, amanhece o dia, o sol está lá brilhando. Se você dizer eu não creio no sol, não creio no sol, não vai fazer o sol deixar de brilhar. Não vai fazer o sol se apagar. E se você também dizer de noite, eu tenho fé que o sol de manhãzinha vai aparecer. O sol não vai aparecer de manhãzinha porque você tem fé nele não. Você está entendendo? Então o nome de Jesus é mais do que isso ainda. Você está entendendo? O nome de Jesus ele funciona de toda maneira. Não tem como a gente dizer, não, o nome de Jesus só vai funcionar se eu tiver fé. Não, o nome de Jesus foi escrito que todo joelho tem que se dobrar nos céus e na terra a esse nome. Independente de qualquer coisa, o nome de Jesus está acima de tudo. Agora nós iremos entrar no nosso estudo de hoje. Estudo esse aí que está com o título que a justiça é o caminho para se receber todas as bênçãos de Deus. Amém? Então, querido, você que está com uma Bíblia aí nesse momento, abra a sua Bíblia nesse momento, lá no livro de Mateus, capítulo de número 6 e o versículo do 30 ao 36. Eu quero pedir desculpa aos irmãos que não comecei a nossa transmissão a partir das 7 horas, porque a internet, o Facebook está com problema, está muito lenta a internet, o Facebook também está aí com problema nas transmissões. Então todas as vezes que a gente vai começar uma transmissão e que a gente ali marca alguns amigos para chegar rapidamente a mensagem na casa deles, no seu celular, no seu Facebook, que nós estamos fazendo uma transmissão. Então, todas as vezes que a gente vai fazer isso, dá problema agora no Facebook. Não dá para carregar a transmissão. Então, você para a transmissão, você desliga o roteador, liga o roteador de novo, aí leva alguns minutos, aí na maioria das vezes, em algumas vezes, a internet normaliza. Outras vezes não, porque muitas vezes a internet está muito lenta. E hoje é um dia que muita gente está aí de folga, fiando, né? Tem muita gente aí utilizando a internet. E a internet do Brasil não é boa, né? É uma das piores do mundo. Isso aí nós já vimos em reportagens nas emissoras de televisão, que é uma das piores do mundo. Não é uma das melhores, mas uma das piores do mundo. Então, por isso o motivo de a gente não ter começado às 7 em ponto. Mas que Deus nos abençoe aqui nessa transmissão. Então, você abre lá nesse livro abençoado de Mateus, capítulo 6 e o versículo de número 30 ao 33, que diz assim a palavra de Deus. Mateus 6 está localizado no versículo de 30 ao 33, diz assim: Se, pois, Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis inquieto, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial sabe que vós necessitais de todas essas coisas. Mas buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O nosso texto chave da palavra de hoje é esse. Então, nossa mensagem tem o título: A justiça, o caminho para receber ou para se chegar às bênçãos de Deus. Então, querido, Jesus aqui diz
explicitamente, ele não fala por meio de parábolas, né? Que a justiça é esse caminho para receber todas as coisas. Veja o versículo de número 33, né? Versículo 33, o Senhor Jesus, ele diz assim na sua palavra. Cadê o versículo 33, queridos? Está aqui. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus, entenda algo, estava falando para uma multidão de pessoas que ouviu ele pregar, uma multidão de seguidores dele. Então ali ele disse assim para aquelas pessoas, que eles não andassem preocupados com o vestir, com o comer. E olha que Jesus estava falando para os judeus convertidos. Jesus não estava falando para os gentios. Quem são os gentios? Aqui nessa palavra fala de gentio. Gentio sou eu, é você que é do Panamá, é você que é dos Estados Unidos, é você que é da Europa. Você está entendendo? De qualquer país aí do mundo que você seja, você é gentio diante do povo de Israel, diante de Deus. Nós somos povo gentio. Então, ali Jesus estava falando com os judeus. Mas essa palavra também é para a gente, querido, que viemos a crer em Jesus depois, você está entendendo? Mas ele falou ali especificamente para os judeus, mas serve para nós também a palavra. Então ele diz que não devemos andar preocupado com o vestir, com o comer, com o emprego, você está entendendo? Com essas coisas. Devemos buscar em primeiro lugar, o que, querido? O reino de Deus e a sua justiça. Agora entenda algo. Eu passei um bom tempo da minha vida sem entender esse versículo. Eu entendia que buscar a justiça de Deus era eu me tornar justo diante de Deus. Era eu viver uma vida correta. Mas na verdade o versículo não está dizendo isso. Nós devemos entender o texto da palavra de Deus. Nós precisamos ler mais a Bíblia. Você está entendendo? Nós precisamos ter mais o hábito. É o costume de ler a palavra de Deus. E, em especial, nós precisamos ter ainda mais a humildade de sempre que a gente for ler, dizer: Senhor, eu sou um pobre homem simples, eu não tenho como entender a Tua palavra. Eu preciso que o Senhor abra os meus olhos e que o Senhor, através do Teu Espírito, o Senhor me dê a capacidade para entender a palavra de Deus, a tua palavra. Amém, meu amigo? Você precisa entender isso aí, ter essa humildade. Então, lendo o texto com calma, veja. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Os apóstolos de Jesus falam lá em Atos que o reino de Deus não é comida e nem bebida, para que comamos e bebamos, mas é paz e gozo no Espírito de Deus. Ou seja, é o Espírito de Deus reinando dentro do ser humano. Esse é o reino de Deus. Então, buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Entenda que está dizendo a sua justiça. A justiça que pertence ao reino de Deus e não a minha justiça. A minha justiça sou eu fazendo as coisas certas. Sou eu me comportando da maneira certa, deixando de pecar, de se prostituir, você está entendendo, de beber, de todas as coisas erradas que existem nesse mundo. Isso é a minha justiça. Isso é a sua justiça. Agora, a justiça de Deus é um dom. Você sabia disso? A justiça de Deus é um dom. Está lá no livro de Romanos, nós vamos ver já já isso aí. Mas para que você entenda que o texto está dizendo a justiça de Deus e não a nossa, você lê com calma e diz assim, quando diz o reino de Deus, ponto. Na sua Bíblia tem um ponto, né? Ali, Deus, aí ponto. Ponto continuativo. Aí a frase vai e continua dizendo assim, e a sua justiça. Então, não é a minha justiça que eu devo buscar, eu me tornar justo. Então, eu fui ensinado durante vários anos que era eu me tornar justo. Mas, na verdade, está dizendo buscar a justiça que é do reino de Deus. Então, agora, nós vamos abrir lá em Romanos 5,
e nós vamos entender qual é essa justiça. Que essa justiça, na verdade, é um dom. E a palavra dom, meu amigo, não tem nada a ver com eu fazer alguma obra para receber. Mas a palavra dom vem de gratuito. Você está entendendo? Receber gratuitamente. Ou seja, sem esforço e sem pagamento. Romanos capítulo 5 e o versículo do 14 ao seguir diz assim a palavra de Deus: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, a qual é figura daquele que havia de vir. Amém? Só parando aqui bem rapidamente. A palavra de Deus diz aqui que, no entanto, a morte, ela reinou desde Adão até Moisés sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, qual é a figura daquele que há de vir. Adão, entenda, era uma figura de Jesus. Quando diz aqui que Adão era a figura daquele que havia de vir, estava se referindo a Jesus. Adão era uma figura de Cristo, ou seja, através do pecado de Adão, todos se tornaram pecadores, entenda. Muitas pessoas creem dessa maneira, que o fato de eu pecar, isso faz eu ser pecador, mas na verdade não é. O fato de eu pecar não me faz pecador, você está entendendo? Não faz. Porque veja que diz aqui que a morte reinou de Adão até Moisés, e até sobre aqueles que não pecaram a semelhança de Adão. Não pecaram a semelhança de Adão, da transgressão de Adão, qual é figura daquele que há de vir. Amém? Versículo 15 diz assim: mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Veja, não é assim o dom gratuito. O dom é algo gratuito, é algo que eu não pago, que eu não mereço receber. Você está entendendo? Mas eu recebo gratuitamente. Isto é um dom. Você brasileiro, você de outro país, que está hoje aposentado, para você se aposentar, você passou a sua vida inteira trabalhando e contribuindo. Você pode até dizer que esse salário é uma bênção, que esse salário é um presente que o governo está lhe dando, mas você diz isso por falta de instrução, por falta de entendimento, de inteligência, porque na verdade você trabalhou a vida inteira, tudo que você comprou, você pagava imposto. Você está entendendo? Tudo que você adquiriu nessa vida, casas e bens, você paga imposto disso. Então, você pagou imposto até no emprego que você teve, na carteira assinada, foi descontado do seu salário para o INSS. No Brasil tem o INSS, que segura as aposentadorias. Então, você passou a vida inteira contribuindo com o governo, e hoje você está recebendo um pago pela essa sua contribuição. Então, ali não é um dom, ali não é uma bênção, mas é um pagamento pelo seu trabalho. Você trabalhou a vida inteira. Então, veja aqui, Romanos 5,15. Romanos 5,15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque a morte reinou de Adão até Moisés sobre todos os homens, independente deles ter pecado como Adão ou não. Então, quando eles já nasceram ser pecador. Não foi eles ter pecado que fez eles ser pecador diante de Deus. Você está entendendo? Mas eles já nasceram com o pecado dentro dele. Eles ter ido fazer as coisas erradas foi simplesmente um fruto do pecado que já existia dentro deles. Amém, queridos? Então, continuando o versículo 15, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muito mais agora a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos.
O que o texto está dizendo aqui? Vamos ler com calma, com paciência, devagarzinho. Amém? Versículo 15. Porque pela ofensa de um morreram muitos, ou seja, todo ser humano que nasceu aqui na terra, ele morre por causa do pecado de Adão. Amém? Quando você vê alguém em um caixão, ele está ali morto dentro daquele caixão por causa do pecado de Adão. O pecado que ele cometeu, tem alguém que diz assim, ele morreu porque ele passou a vida inteira fumando. Ele morreu porque ele passou a vida inteira comendo coisas que tinham veneno, agrotóxico. Ele morreu porque ele ia num carro acima de 100 km por hora, bateu num poste e tal. Você está entendendo? Querido, o pecado que ele cometeu de ter ingerido coisas que fizeram mal ao corpo dele, de ter bebido, de ter se prostituído, seja lá qual for o pecado que ele teve, que ele acabou morrendo naquele erro. Você está entendendo? Aquele pecado ali foi apenas um fruto. Um fruto. Porque ele já nasceu pecador. Você está entendendo? Ele já nasceu pecador. Independente dele fazer o certo ou não, ele é pecador. Amém? É isso que o texto da palavra de Deus ele mostra. Mas assim como o dom gratuito, mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Ou seja, através de Adão, todos se tornaram pecadores. O pecado que eles cometeram são fruto dele ser pecador. Só foi Adão pecar, então todos que nasceram depois dele já nasceram sendo pecadores. Então a palavra diz que agora os que receberam esse dom de Deus através de Jesus Cristo se tornaram justos. Então nós não somos justos, independente da gente fazer o certo ou o errado, mas sim através de Cristo. Vamos continuar no texto aqui, nós vamos entender isso aqui melhor, porque nós não podemos pegar um versículo isolado e dizer o que a gente acha ou pensa. A gente tem que ler o texto todo, você está entendendo? Porque quando Paulo escreveu Romanos, você está entendendo? Não tinha capítulo nem versículo. Romanos é uma carta, então ele começou lá das primeiras letras de Romanos até o finalzinho. Ele foi de uma vez só e escreveu a carta toda. Você está entendendo? Ele não foi escrevendo por pedaços. E se você ver, você vai ver que em algumas cartas Paulo manda que essas cartas sejam lidas na igreja tal e depois na igreja tal. Então era para ser lida por inteiro, não era por pedaços. Então muita gente às vezes se embaraça na palavra de Deus, não entende direito ou é enganado, porque vai ler a palavra de Deus ou vai estudar e vai lendo por pedaço. Um pedaço aqui, outro pedaço acolá. Nós temos que ler o texto todo. Você está entendendo? Porque aquele versículo que a gente acha interessante, aquele versículo ele está concordando com todo o texto. Agora, se você isolar ele, aí vai criar uma doutrina falsa. Amém, querido? Versículo 16 de Romanos 5. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça. Eu pulei aqui, eu estava lendo o capítulo 4, mas é o capítulo 5, querido. Eu me atrapalhei aqui e fui para o capítulo 4. Então, capítulo 5, versículo 16. Não foi assim o dom como a ofensa por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. O que é que Paulo está dizendo aqui? Paulo fala umas palavras meia complicadas. Ele está dizendo que assim como o dom, como a ofensa de um só
que pecou, o juízo veio de uma só ofensa. Está dizendo que o juízo de Deus veio para a terra, condenando o pecado do homem, julgando o pecado do homem. Lá na Bíblia, no comecinho, quando Deus mandou o dilúvio e acabou com a terra, tudo aquilo ali foi por causa do pecado de Adão. Adão pecou, então todos os homens vieram sendo pecadores, já nasceram sendo pecadores. Os atos errados que eles cometeram foram apenas um fruto do pecado que já existia dentro deles. Amém, querido? Então está dizendo aqui, Paulo está dizendo, e não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Está dizendo que não precisou os homens pecar muito para vir um juízo. Foi apenas através do pecado de Adão que veio o juízo de Deus para a terra. Você está entendendo? Agora o dom de Deus, esse dom aqui é a justiça. Paulo lá na frente vai dizer que é a justiça. A justiça de Deus, que é dada a nós. E você vai entender que essa justiça é o que Jesus fez lá na cruz em meu lugar e em seu lugar. Quando nós cremos, quando nós aceitamos, aí nós estamos vestidos com a justiça de Deus. Então Deus, ele olha lá de cima e vê eu como certo e você como certo. Então ele vai nos abençoar por isso. E a primeira bênção que ele vai nos dar é o seu Espírito. E esse Espírito, Gálatas 5 diz que ele vem para gerar frutos em nós, ou seja, a verdadeira santidade que Deus espera que o homem tenha. Vamos continuar no texto e nós vamos entender tudo isso que eu falei aqui agora. Então, diz aqui que o dom gratuito veio de muitas ofensas, o versículo 16 no final. O dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Amém? Justificação, querido, a palavra justificação no grego, o significado dela é uma pessoa que está santo diante de Deus. Deus olha para ela e não vê culpa, então Deus pode abençoar ela. Você está entendendo? Isso é justificação. Em outras palavras também, justificação é uma pessoa inocente. Você é levado diante de um tribunal aqui da terra, com acusações. Você pode pensar agora em várias acusações. Você foi acusado de ser um traficante, ou você foi acusado de ter matado alguém. Você está entendendo? Ou de ter estuprado alguém. Então ali um advogado, ele chega diante do juiz e ele consegue provar para o juiz, com provas, que você é inocente. Você está entendendo? Ele consegue provar que você é inocente. Então ali você recebe a justificação. Você sai de lá de cabeça erguida e você não vai para a cadeia pagar aquele mal que acusam você, que alguém está lhe acusando de você ter cometido. Isso é justificação. Então diz aqui que o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. E esse dom é a justiça de Deus, é a abundância da graça. Então vamos ler o versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Entenda. Não é os erros que a gente cometeu que fez vir a justiça, que fez vir a condenação para a terra. Mas foi através do pecado de Adão que veio a condenação. E com a condenação, aí veio a morte, veio as doenças, os sofrimentos, tudo que acontece de mal nessa terra. Veio através da ofensa de um só. Independente de a pessoa fazer o bem ou o mal, ela já é pecador. Você está entendendo? Então agora ela precisa de Jesus para a justificar diante de Deus. Você está entendendo? É um pouco complicado, mas a gente lendo com calma e pedindo a Deus a sabedoria,
o próprio Deus ele nos dá a sabedoria e a gente passa a entender o que Paulo escreveu, porque Paulo escreveu por inspiração do Espírito Santo. Então o próprio Espírito, quando a gente tem a humildade de pedir, aí Deus nos dá o Espírito e o Espírito implanta em nós a sabedoria para a gente entender o que ele mesmo foi quem escreveu pelas mãos de Paulo. Versículo 18: pois assim como por uma ofensa veio o juízo sobre todos os homens. Está claro, não está, querido? Para a condenação. Assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Amém? Você entende? Assim como a condenação veio através de um só ato de erro que Adão cometeu. Você está entendendo? O pecado que os homens que nasceram depois de Adão cometeram foi simplesmente o fruto do pecado que já estava dentro deles. O fato de Adão ter comido daquela árvore, querido, se você for ler o livro de Gênesis, onde fala isso, na língua original, no hebraico, que o Velho Testamento foi escrito em hebraico, então tu vais entender. E quando Adão comeu daquele fruto, aquele fruto ali estava carregado com uma capacidade de gerar dentro do homem o mal. Então, todo ser humano que nasceu depois de Adão, e Adão naquele momento ele começou a pensar coisas erradas, você está entendendo? A maldade entrou dentro dele, ele passou a conhecer o que é errado e o que é certo, o bem e o mal. Então, como o homem, o ser humano, ele é fraco, ele não tem a capacidade de optar e dizer eu quero o bem e fazer o certo. Porque você já notou algo? Tem muitas pessoas no mundo que pregam, temos que ser assim dessa maneira. E eles ensinam a maneira certa das pessoas proceder diante de Deus. Mas quando você observa direitinho, você vê que eles mesmos estão cometendo o que eles dizem que é certo. Eles estão passando por cima e cometendo o que eles dizem que é errado. Mas por que isso? Eles não sabem o que é certo e o que é errado? E por que eles cometem o errado? Porque o pecado está dentro dele. Paulo diz isso nas cartas dele. Eu não lembro agora o capítulo, o versículo, mas se eu não estou enganado é aqui em Romanos, que Paulo diz isso. Ele diz, o bem que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, isso faço. Mas por que faço? Porque o pecado habita dentro de mim. Pobre homem que sou, diz Paulo. Você está entendendo? Paulo diz que é o pecado que habita dentro dele que faz ele fazer as coisas erradas. Amém, querido? Então, voltando para o nosso texto, diz que assim como por a ofensa de um só veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça que alguém cometeu. Você está entendendo? E esse alguém foi Jesus. E qual foi esse ato de justiça? Foi ele ter morrido na cruz em nosso lugar. Porque está escrito no Velho Testamento e no Novo que o salário do pecado é a morte. Então, toda alma que pecar, diz a Bíblia, essa morrerá. Então, você está entendendo? Nós nascemos pecadores. Então, Jesus foi lá na cruz e pagou o preço do pecado de Adão e do nosso pecado. A nossa transgressão e da transgressão de Adão. Você está entendendo? Então, foi um único ato de justiça que Jesus fez em nosso lugar. Vamos ler o texto e nós vamos entender. Pois assim como pela ofensa de um só veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Está entendendo? Amém, querido? Justificação que traz a vida. Que vida é essa? A vida eterna e a vida abundante aqui na terra, ou seja, todas as bênçãos de Deus. Quando diz de justificação para a vida, é vida eterna e vida aqui na terra, sendo abençoado por Deus. Amém, queridos? Versículo 19. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. O que eu falei antes?
Eu disse que nós não somos pecadores pelo ato da gente fazer as coisas erradas. Eu me prostituir, eu mentir, eu roubar, você está entendendo? O ato de eu ser pecador diante de Deus é simplesmente porque Adão pecou. Então eu já nasci com essa capacidade errada. Agora, os erros que eu cometi até hoje são frutos, você está entendendo? São frutos do pecado que habita dentro de mim. Eu já nasci com um pecado. Eu já nasci com a capacidade má de fazer as coisas erradas, de desobedecer a Deus, de desagradar a Deus. Todo ser humano nasceu dessa maneira. Veja que não sou eu quem criei isso, você está entendendo? Mas foi Deus quem ensinou a Paulo dessa maneira. Esse é o evangelho que os apóstolos de Cristo pregavam. Amém, queridos? Versículo 19 diz assim: porque pela desobediência de um só, muitos foram feitos pecadores. Amém? Como é que você foi feito pecador? Foi por você ter mentido, roubado, se prostituído, bebido? Não. Foi através do ato de Adão que você se tornou pecador. Aí veja que desse mesmo jeito, agora em Cristo, a gente se torna santo diante de Deus. Vamos ler o capítulo 5 de Romanos, versículo 19, lá no meio do versículo 19 diz assim, onde diz pecadores, aí ponto, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Ei, querido, entenda algo aqui, a Bíblia até caindo. Você é justo pelo que você faz? Sim ou não? A palavra de Deus está dizendo aqui que é pelo ato de Jesus, o ato de obediência dele. Você vai lendo no Novo Testamento, então você entende que Deus mandou Jesus aqui na terra para morrer em nosso lugar. Então você vê nos evangelhos, aonde Jesus está no jardim do Getsemane. Você vai para os evangelhos. Quais são os evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Então você vai para o finalzinho desses livros e está lá a crucificação de Jesus. Então antes dele ser crucificado, ele estava lá no Jardim das Oliveiras. Você vê bem explicado isso aí lá no livro de João, no finalzinho. Então Jesus lá no Jardim das Oliveiras estava chorando e suando sangue. Então você vê lá em João, no finalzinho, aonde ele estava no Jardim das Oliveiras, ele dizendo assim: Pai, afasta de mim esse cálice, mas contudo não seja feito a minha vontade, mas a tua vontade. Qual era a vontade do Pai? Que ele morresse em nosso lugar. Então é por isso que o texto diz aqui, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Amém, querido? Então era a vontade de Deus que Jesus morresse em meu lugar. Era a vontade de Deus que Jesus fosse entregue à morte em o meu lugar. Quero mandar um alô para a nossa amiga Maria Aparecida. Ela nos mandou uma boa noite. Que Deus abençoe ela, toda a sua família e quem estiver com ela também nos vendo nesse momento pelo Facebook. Então, voltando aqui para o texto. Diz aqui o que, querido? Assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Não era a vontade de Deus que Jesus morresse? Jesus disse lá em João no finalzinho, no jardim do Getsemane: Pai, passa de mim esse cálice. Ele não estava falando, querido, de um cálice que nós conhecemos feito de ouro. Tem muitos que tomam vinho em cálice de ouro. É um copo, né? Chique. Então existe ele de vidro, de cristal também. Então não é aquilo ali que ele estava falando. Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Ele não estava falando daquele cálice ali, mas ele estava falando do seu sofrimento, que era comparado a um cálice. Você está entendendo? Ele ia apanhar, morrer naquela cruz, ser desprezado por todos, ser humilhado. E até mesmo lá no livro de João também, como nos outros, nós vemos Jesus na cruz, olhando para cima e dizendo: meu Deus, por que me abandonaste? E aquilo ali não foi apenas uma frase que Jesus disse, mas é porque o pecado da humanidade estava nele, naquele momento. Então Deus olhou lá de cima e viu o seu filho sujo, imundo, cheio de pecado. Mas era porque o meu pecado estava nele.
o seu pecado. Não era ele que tinha pecado, você está entendendo? Então naquele momento ele disse: meu Deus, por que me desamparaste? Porque Deus virou as costas para ele e abandonou ele na cruz. Porque ele estava pagando o preço da minha transgressão, da sua transgressão. Então diz aqui que foi um ato de obediência o que Jesus fez. Porque ele não diz: passa de mim esse cálice, se for possível, mas contudo não seja feito a minha vontade, mas a tua vontade, ó Pai. E nós vemos o apóstolo Pedro lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10 e no versículo 43, ele na casa de Cornélio, um homem gentil, um homem pecador, um homem cheio de defeitos e de falhas, e toda a sua família estava lá presente também. Então ele diz lá no versículo 43, Cornélio, todos os profetas dão testemunho de que todo que em Jesus crê recebe o perdão dos pecados. Ele não diz todos aqueles que orarem muito, que jejuarem muito, todos aqueles que estiverem todos os dias na igreja, ouvindo a palavra, que se vestirem dessa maneira, com a roupa composta, vão receber o perdão dos pecados. Mas ele diz: todos que em Jesus crê recebem o perdão dos pecados. Eu sei que tem muita gente, querido, que pode estar até com raiva dessas palavras que eu estou falando, mas isso é o que está escrito na palavra de Deus. Não tem como eu mudar, não tem como você mudar o que está escrito. Se Deus determinou que o perdão dos pecados eu recebo crendo em Jesus, então é assim que eu recebo. Não tem como eu fazer nada para receber o perdão, é simplesmente crer em Jesus. Isso é o evangelho que os apóstolos de Jesus pregavam. Então, versículo 19 do capítulo 5 de Romano, vou ler todinho com calma, diz assim: porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Querido, quando você entender isso aqui da maneira certa, a tua vida vai ser transformada radicalmente. Você vai deixar de se prostituir, de beber, de mentir, de roubar, de fazer todas as coisas erradas, porque o próprio Deus vai fazer você obedecer a Ele. Mas não é você de si mesmo que vai dizer: eu tenho que deixar de pecar, porque senão Deus não vai olhar para mim, não vai me abençoar e não vai me dar o céu para eu morar lá. Você está entendendo? Porque sua mente vai ser aberta para a verdade e você vai entender que você é justo pelo que Cristo fez. Então aí o seu corpo, ele vai receber essa mensagem e ele vai produzir pelo Espírito de Deus os frutos que Deus quer que você tenha, que é a santidade. Amém, querido? Mas isso só vai acontecer com o crer da maneira certa. O crer da maneira errada não vai te fazer santo. Você está entendendo? Versículo de número 20 agora. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Amém, querido? Que coisa interessante isso que Paulo fala aqui. Eu creio que você que está me ouvindo aí, já viu muitas pessoas pregando que a lei foi dada para trazer santidade para a terra, porque até então o povo era pecador, então a lei veio para que o povo se tornasse santo. Você não crê dessa maneira? Você não foi ensinado dessa maneira? Eu fui ensinado dessa maneira. Durante vários anos da minha vida. Mas eu não conhecia esse texto de Romanos. Eu já tinha lido no passado, mas eu li e não entendi. Não sabia o que é que estava dizendo. Me embaraçava a minha mente. Você está entendendo? Então Paulo diz aqui com calma, devagarzinho, ele diz assim: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. O que é a ofensa? É pecado. Paulo diz que a lei, o motivo que ela foi dada, é interessante isso, né?
Porque nós fomos ensinados que a lei foi dada para que o pecado parasse, que a santidade existisse. Mas na verdade a lei foi dada por outro motivo. E se você notar, Jesus nunca citou isso nas Escrituras. Nos 4 primeiros livros do Novo Testamento que fala a história dele. Mas lá no capítulo de 16 de João, ele diz que quando o Espírito dele viesse, o Espírito dele ia fazer os seus discípulos lembrar de tudo e ainda ia fazer com que eles soubessem de coisa que Jesus tinha para dizer, que ele não ia dizer naquela hora, mas o Espírito é quem ia falar isso para eles. E o Espírito ia revelar a ele Jesus. Você está entendendo? Ou seja, nós lendo no grego, que é a língua do Novo Testamento, você entende que Jesus está dizendo que o Espírito vai ensinar quem é Jesus para o povo. Ele vai revelar Jesus para o povo. Lá em João 16 nós vemos isso. Então aqui Paulo escreveu isso porque foi o Espírito Santo de Deus quem mandou ele escrever. Então ele diz assim que o motivo que Deus deu a lei para Moisés, a lei veio para que o pecado, que aqui na minha Bíblia está escrito ofensa, abundasse. Mas aonde o pecado abundou, você sabe o que é abundou? Você pega uma caixa d'água, você coloca ali um cano, enchendo aquela caixa d'água e você deixa encher. Aí de repente chega no finalzinho e ela começa a transbordar por cima. Isso é abundar. A água encheu tanto o reservatório que abundou, transbordou, passou do limite. Então, Paulo está dizendo aqui, versículo 20, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. E a palavra graça no grego, você pega a Bíblia em grego, querido. Então você pega a palavra graça em grego e você vai para um dicionário do grego. Então, no dicionário do grego, a palavra graça é favor imerecido. Então, as pessoas da época de Jesus, Paulo, os apóstolos, quando eles diziam graça, eles estavam dizendo favor imerecido. Eles não estavam dizendo a palavra graça. Eles estavam dizendo favor imerecido. Você está entendendo? Entenda isso. Quando a gente entendemos isso, a nossa vida muda, querido, da água para o vinho. Amém? Então, Paulo diz assim, que aonde o pecado abundou, a caixa d'água sangrou. Você está entendendo? É como se você pegasse uma caixa d'água agora e você fizesse um furinho nela, botasse um cano lá, antes de chegar em cima nas paredes dela. Então a água encheu que transbordou lá pelo canozinho. Você está entendendo? Aí é isso aqui que a leitura está dizendo. Que aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Então a graça é algo que fez transbordar por cima das paredes da caixa, passou do sangrador. Foi uma vazão maior que entrou naquela caixa e fez ela transbordar por cima. O cano chamado de suspiro, de sangrador, não deu conta. É como um grande reservatório. Eles fazem um sangrador grande para ele, uma barragem. Então a chuva foi tão grande, a correnteza dos rios foi tão grande, que em vez da água passar só por cima do sangrador, ela transbordou por cima da parede. Ela transbordou por cima da parede do reservatório. O que a palavra de Deus está dizendo. Eu quero mandar um alô para a nossa amiga Soneide Esther, que está nos acompanhando aí pelo Facebook. Que Deus abençoe a vida da mesma. Também nosso amigo Josimar Medeiros. Que Deus abençoe o mesmo, a sua família e a família da nossa amiga Soneide também. E se não me falha a memória, ela mora fora do Brasil, né? Está nos acompanhando lá de fora do Brasil. Que Deus abençoe ela e toda a sua família nesse último dia aí do ano e durante esse 2018 todo. Então, voltando para a palavra de Deus, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus.
A graça de Deus, ela sempre transborda muito mais do que o pecado. Graça é favor imerecido. Amém, querido? Versículo 21 diz assim: para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. Justiça não é eu fazer o certo ou o errado, ou seja, eu fazer o certo. A justiça é um dom. Amém, querido? É um dom. Assim como o pecado reinou na morte, assim também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. O que a palavra de Deus está dizendo? A palavra está dizendo quando, querido, eu creio que Jesus foi o meu substituto lá na cruz. O favor imerecido de Deus, que é graça, ele irá reinar na minha vida através da justiça de Cristo. É um pouco complicado as cartas de Paulo, mas como eu falei, se a gente tiver a humildade de pedir a Deus, ele dá o Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele nos dá a capacidade da gente entender essa palavra. Amém, querido? Ele nos dá a capacidade de entender essa palavra. Então, é como eu falei, Atos capítulo 10, versículo 43. Pedro, na casa de Cornélio, ele disse essas mesmas coisas, só que em outras palavras. Ele disse: Cornélio, todo que em Jesus crê, os profetas dão testemunho disso, de que todo que em Jesus crê recebe o perdão dos pecados. Ele estava dizendo que, querido, o quê? Que todo que estava crendo em Jesus, amém, querido? Como diz as Escrituras, amém? Ele estava perdoado diante de Deus. Você está entendendo? Perdoado diante de Deus. Justificado diante de Deus. Amém, querido? Isso é o que o apóstolo Paulo estava falando. Amém? Nosso estudo não está terminando aqui, mas essa transmissão de hoje eu vou encerrar agora para não tomar muito o seu tempo. Tem gente que não gosta de assistir, às vezes, vídeo na internet de pregação, porque os vídeos são 1 hora, 2 horas de duração. Então, a gente vai fazer os vídeos a partir de agora mais curto. Quarta-feira a gente fez um vídeo, se não me falha a memória, foi 1 hora mais ou menos. Hoje já foi mais curto lá na rádio, nós tivemos ao vivo pela manhã, e o nosso vídeo foi mais curto ainda, foi acho que uns 40 minutos. E agora deu aí, eu acho que quase 1 hora de transmissão em 50 minutos. Então, nosso estudo não terminou hoje. Quarta-feira, é ano novo já, é dia 3, eu acho, dia 3 mais ou menos, não sei. Mas quarta-feira, querido, a partir das 7h30, eu estarei ao vivo de novo aqui da minha residência, trazendo ou o final desse estudo, ou mais uma parte dele, que tem por título aí a justiça, o caminho para receber todas as bênçãos de Deus. Amém, querido? A justiça é o caminho para você receber todas as bênçãos de Deus. E a melhor bênção é a salvação. Amém, querido? Então, quando a gente entende dessa maneira as Escrituras, há uma paz dentro do nosso interior. O motivo de quem está passando por uma depressão hoje é só a condenação na mente dela, que gerou aquela depressão nela. Eu sei que tem pessoas que estão me vendo aí agora que dizem assim, mas, irmão, aquela pessoa nem a Bíblia conhece. Como é que foi condenação que gerou aquela depressão na vida dele, hein, meu irmão? Sim, ele não conhece a Bíblia, mas ele tem uma consciência, e essa consciência diz quando ele faz uma coisa errada ou não.
E além da consciência, existe um espírito enganador, chamado de demônio, que ele fala através dos pensamentos. Paulo diz lá em uma das cartas dele, ele chama isso aí de setas malignas. Setas malignas. O diabo lança pensamentos na nossa mente. Você está entendendo? Ele não sabe o que você está pensando. Ele não lê o seu interior, mas ele joga pensamentos na sua mente. Ele fala dentro da sua cabeça. Você não ouve aquela voz saindo do seu lado aqui, mas aquela voz fala lá dentro de você. Então aquela voz lhe acusa. Porque o nome diabo, em grego, é Ra-Satã, que quer dizer advogado de acusação. Você sabia disso? O nome do demônio é Ra-Satã, que quer dizer advogado de acusação. E você vai num tribunal aqui da terra. Qual é o papel do advogado de condenação? Que, na verdade, lá no tribunal, ele é chamado de... Como é que chama o nome agora? Que fugiu da minha mente. Eu não estou lembrado agora o nome. Mas lá tem o juiz que está julgando o caso e tem aquele outro. É o promotor, né? Promotor de justiça. Então, o promotor ele está lá para acusar o condenado que está lá. A pessoa que está sendo acusada de ter feito tal e tal coisa errada. Então, o promotor, o trabalho dele é acusar aquela pessoa ali. Está entendendo? Veja bem. Então, alguém lhe condenou que você fez um erro e alguém foi e pagou um advogado para lhe condenar lá no tribunal. Aquilo ali é um advogado de condenação. Então, você pagou outro advogado para lhe defender. Aquele que lhe acusou pagou um advogado ou ganhou, o governo deu a ele o dinheiro, pagou para ele, você está entendendo? E aquele advogado está lá para te acusar. Pago pelo governo ou por aquela pessoa. Então, você levantou um advogado para lhe defender. Então, o demônio, a palavra diabo em grego, é Ra-Satã, que quer dizer advogado de acusação. Então, a pessoa não conhece a Bíblia muitas vezes, mas na mente dele está a acusação, dizendo que ele está errado, que ele está errado. Então, ele tem que morrer para pagar. Ninguém gosta dele, ninguém ama ele. Você está entendendo? E ele chega muitas vezes a tirar a sua vida. Ele vive uma vida todinha depressiva. E esse espírito dentro dele vai viciar cada vez mais ele nas práticas erradas. Você entende o que eu estou dizendo, meu amigo? Eu passei por essas coisas. Eu passei por isso. Não estou dizendo o que eu vejo simplesmente aí na terra acontecendo. Mas eu passei por isso. Eu vivi uma parte da minha vida acreditando que eu estava condenado ao inferno e eu já era crente. Eu já estava na igreja. Eu já li a Bíblia. Então, a todo momento, aquela voz dizia na minha mente que eu estava condenado, que eu não tinha mais perdão e eu vivia aí um verdadeiro inferno. O demônio é um advogado de acusação. Mas o Espírito Santo é um consolador. E Deus nos deu o consolador dele. Amém, querido? Eu quero agora orar por você, encerrando essa transmissão de hoje. Mas, quarta-feira, a partir das 7h30, eu estarei ao vivo mais uma vez aqui da minha residência, trazendo o finalzinho dessa mensagem para a glória de Deus. Amém, querido? Feche os seus olhos e ore comigo agora com fé. Eu quero mandar um alô para o nosso amigo José Hilton, que está nos acompanhando lá de Minas Gerais. Deus abençoe a vida dele. E também nossa amiga Auridete, aqui em São Vicente, nossa amiga Maria Luísa, o João de Deus, nossa amiga Jaine Cardoso e a Isa Santos, está nos acompanhando nesse momento aí pelo Facebook. Deus abençoe a vida deles todos e de todos os outros que estão ao vivo aí pelo Facebook. E eu desejo para vocês um 2018 abençoado. Que toda a sua família seja abençoada com você. Que você realize os seus sonhos nesse ano de 2018. Falta poucas horas para
o ano acabar e começar um novo ano, né? E eu espero que Deus abençoe você nesse ano. Então, vamos orar nesse momento e Deus vai nos atender pela graça dele, pelo favor imerecido dele, não por merecimento que nós temos, mas pelo seu favor. Soberano Deus e eterno Pai, no nome de Jesus, o teu filho amado, eu estou aqui em oração, segundo a tua graça, meu Pai. Eu te peço nesse momento que o Senhor derrame as suas bênçãos sobre a vida desse que está em casa nesse momento e que o Senhor abençoe a vida deste homem e dessa mulher em 2018. Que as portas de emprego se abram na vida dele, que todas as portas de bênção que estão fechadas na vida dele sejam abertas nesse dia, no nome de Jesus, através da tua graça, do teu favor imerecido. Porque, Senhor, nós não temos justiça própria. A nossa justiça vem do teu Filho Jesus Cristo. Nós somos a justiça de Deus através de Cristo, teu Filho. Então, Pai, crendo nisso, tomando posse dessa bênção, é que eu te peço agora no nome de Jesus para abençoar esse homem. E eu uso o nome de Jesus, que está acima de todos os nomes nessa noite, e eu digo em nome de Jesus, mal que entrou nessa vida, que tem causado essa amarração financeira, demônio que tem causado essas enfermidades, essas discórdias, essas brigas, essa depressão nessa vida. No nome de Jesus eu lhe ordeno, pega a sua depressão, pega a sua enfermidade, pega a sua amarração financeira, pega o seu mal, saia dessa vida e dessa casa, no nome de Jesus. Diabo, é o nome de Jesus quem cura e quem faz milagre. Não sou eu, nem é a minha fé, mas é o nome de Jesus quem está curando esse homem agora, é o nome de Jesus quem está libertando esse homem agora, e eu digo, mal, saia dessa vida em nome de Jesus. Querido, levante suas mãos para cima, agradeça a Deus que Ele ouviu a tua oração nesse momento e o nome dele já está agindo na tua vida. Agora faça aquilo que você não podia fazer, senão você não podia levantar os braços, levante, não podia baixar os pés baixos, não podia se abaixar, se abaixe. E Jesus já entrou na tua vida e já fez um milagre. Querido, creia nisso e a tua vida vai melhorar. Quero aqui encerrar nossa transmissão por hoje. Agradecer a audiência de todos e mandar um alô para a nossa amiga Lucinete Ribeiro, que está nos acompanhando aí pelo Facebook. Que Deus abençoe a vida da mesma e toda a sua família. E eu deixo aqui para todos vocês um feliz 2018, que todos os seus sonhos sejam realizados nesse ano. E até quarta-feira, a partir das 7h30, nós estaremos ao vivo mais uma vez aqui pelo Facebook, para a glória de Deus, o nosso Senhor, encerrando essa mensagem que tem por título A Justiça, o caminho para receber todas as bênçãos de Deus. Amém, queridos? Até quarta-feira e que Deus te abençoe a todos.